Cooper Trends, Enad em Minutos, nosso quinto episódio, metodologia e macetes. Interessa para você? É óbvio que interessa, estamos todos atrás aqui para melhor entendimento do que nós vamos ter de prova. Bem, quando apresentamos a avaliação teórica, já mostramos essa sinopse, essa é uma sinopse que o INEP já vem usando há bastante tempo, demonstrando para nós para onde estaria indo a prova de Enad, e ele traz essa modificação no sistema de prova com mais questões, um único tipo de questão, isso é bem importante também. Ele traz, inclusive, o balanceamento entre a formação geral, que agora tem a formação geral e mais fundamentos da área Cine Brasil. Ele traz o conhecimento específico, ele traz os blocos incompletos balanceados, para que a gente possa ter uma correta visão dos nossos resultados. Muito parecido com o Enem, já conversamos isso no episódio de Enad em Minutos relacionados à avaliação teórica. Mas o que é importante para nós quando eu falo de prova e de macetes? Primeiro, preciso entender o que é a prova. 4 horas e meia de prova, então eu tenho 63 questões, eu tenho uma questão discursiva com 30 linhas, tá? E como é que eu vou fazer esse balanceamento, já que a gente fala de blocos incompletos balanceados, né? De que forma que eu vou fazer esse balanceamento? O que vai cair? A gente tem um peso bastante grande por essas áreas que são comuns de fundamentos, e é sempre bom lembrar que essas áreas que são comuns, normalmente eu tenho um tempo menor dedicado a elas em nossos currículos, dentro de uma visão inter, multi e transdisciplinar. Já conversamos sobre isso. É importante ressaltar para vocês, as próximas áreas, isso já está em pauta, tá? Quando você passa a acompanhar um pouquinho mais de perto tudo que acontece dentro do INEP, a gente começa a perceber que há um direcionamento para isso, né? Então, nós estamos vivendo um projeto piloto para esse ano e com uma grande chance disso se tornar recorrente para os próximos modelos de ENAD que nós vamos ter. A questão discursiva, bem importante, tá? O que se busca na questão discursiva? Então, vamos lá. Além de abordar aspectos relacionados à situação, problemas, estudos de caso, afeito aos objetos de conhecimento da área, então é conhecimento específico. O que está sendo avaliado? Clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário, língua portuguesa. Então, gente, é discursiva, é dissertativa, quase assim, a gente não vê escrito redação, mas está vindo para uma linha muito parecida com isso. Então, o que eu preciso avaliar quando eu estou trabalhando uma questão dessa? Fomos buscar em professores de cursinho, de ensino médio, voltado para Enem, qual é o jeito mais fácil de responder uma questão discursiva. E fomos fiéis a essa questão discursiva. E aí, a nossa trilha para seguir, dentro das 30 linhas que você tem que desenvolver, ela está bem aqui, tá? Qual é a situação problema? Vai gastar uma introdução, tá, do seu texto dissertativo, explicando qual é a situação problema. Depois, por que ele é um problema? É a tua estratégia de argumentação. E aí você vai desenvolver, vai fazer o desenvolvimento da sua temática, trazendo o porquê que aquela situação, problema, é um problema. E depois, na conclusão, você vai trazer a coerência. Como será possível resolver esse problema? Tá? Veja que, nessa sequência, nessa trilha de desenvolvimento, você dá conta da sua questão discursiva. Ainda não temos via edital os pesos, deve sair numa nota técnica, né? Mas com certeza vai ter um peso bastante considerável. Então, ficar sintonizado, pegar aqui, né, a dica que a gente está deixando, que vai fazer muita diferença para vocês. Outra coisa importante, não será entregue ao aluno o caderno. Tá? Antigamente você ficava meia hora antes de terminar a prova, você podia levar o caderno. Não teremos. Assim como não vamos ter acesso à prova também. Isso já apareceu, tanto no edital quanto na portaria. Então, a gente precisa entender que sem esse material, eu preciso ter um cuidado bastante grande como é que eu vou construir a minha metodologia para poder ter uma visão de como os nossos resultados eles andaram. Outro item bastante importante para a gente trazer para vocês diz respeito ao TRI. Se eu estou vindo numa linha muito parecida com o Enem, e a gente já mencionou isso na avaliação teórica, eu preciso tomar esse cuidado. Por que TRI? O que muda TRI para a gente? Quando eu considero o meu sistema de avaliação na faculdade, na disciplina, tá, que está rodando, no meu dia a dia, tá, eu não tenho TRI. E o que muda TRI? Então, estudando rapidamente TRI, vamos lá. Nós fazemos uma divisão, né, entre as questões mais fáceis e as questões mais difíceis. E eu preciso ter coerência. Se eu não tiver coerência, eu não faço nota. Esse é o exemplo claro que a gente tem.
Tá? Então, veja que quando eu estou discutindo TRI, eu estou falando de discriminação, eu estou falando de dificuldade, eu estou falando de acerto casual, tá? E isso eu tenho que trazer para a discussão quando eu quero mencionar a TRI, e eu tenho que lembrar que eu vou fazer uma divisão se é uma questão fácil ou não. Sendo fácil, isso tem a ver com a probabilidade de acerto, tá? Eu preciso acertar, né? Porque são fáceis, estão posicionados abaixo da régua, e eu tenho que ter acerto para poder validar o que está acima da régua, que são as difíceis. Senão não tem coerência. E isso é bem importante para que não possa ser penalizado depois. Veja aqui, eu tenho dois exemplos bem claros, né? Com a mesma volumetria de acertos, mas sem acertar as fáceis, automaticamente eu invalido as difíceis. Por que isso é importante? Porque ao trabalhar com a estratégia, seja do aluno promotor, seja do detrator, tá? Que são as duas pontas que nós já mencionamos lá no episódio de avaliação teórica, eu preciso tomar esse cuidado, porque o aluno promotor, ele tende a se autodesafiar. Então, ele pega uma questão mais difícil, ele se autodesafia. E na questão fácil, ele faz o quê? Ah, isso aqui é fácil, ele passa meio batido, né? Porque até por uma questão de autoconfiança. Só que se ele errar fácil, mesmo que ele acerte é difícil, será invalidado. Então, não adianta, gente, é marcar e marcar muito bem. Questão fácil tem que ser muito bem resolvida primeiro, porque ela vai valer e vai valer muito. E ela que traz a validação depois das questões difíceis. E para um aluno detrator, tá? Fica mais complicado. Por quê? É típico de um aluno que é detrator uma questão específica de chute, né, de responder de qualquer forma. Então, assim, isso trará um prejuízo bastante grande. Tá? Então, temos que trazer essa consciência da metodologia em trabalho, de como será usado isso, tá? E entender que eu tenho questões mais diretas, tá? Questões que buscam essa resposta de uma forma mais objetiva, tá? E isso traz uma diferenciação ao ENAD de anos anteriores. Então, só lembrando, né? O uso de TRI no ENAD, a comparabilidade entre diferentes provas, a precisão na medida da habilidade, a identificação de itens que são problemáticos, a adaptação de prova, né? Traz um feedback mais preciso, né? E isso facilita esse trabalho relacionado a políticas públicas e a comparação entre cursos e a instituição. Aqui tem um exemplo claro de uma questão com TRI, uma pergunta razoavelmente fácil, desde que esse indivíduo, por exemplo, tenha uma proficiência na temática relacionada à ética profissional. Então, você lê a questão, você observa, veja que os outros, todas as alternativas trazem eventualmente um link de aderência à questão, mas você tem uma linha muito clara para que tenha a proficiência, né, da temática do componente curricular que está sendo aqui trabalhado relacionado à ética profissional. No caso, a resposta correta seria a resposta C. Por que isso é importante? Porque sendo uma questão fácil, tá? Ele não responder essa vai trazer o quê? Vai trazer esse enviesamento da possibilidade futura dele. Tá? Então, é muito importante que a gente possa fazer a correta análise de itens, tá? E entender o nível de facilidade e poder trabalhar isso também junto aos nossos alunos. Veja que as características de um ENAD com abordagem TRI, clareza e objetividade, relevância, diversidade de habilidades, os distratores são plausíveis, tá? Então, você vai ver que não tem assim, nenhum absurdo, né? Existe uma aderência, ainda que mínima, tá? Para que ele possa transitar, mas ao mesmo tempo, quem tem a competência daquilo que está sendo pedido, não vai ter absolutamente nenhuma dificuldade. E alinhamento com o conteúdo programático. Volto a repetir aqui. Olha como isso impacta este trabalho aqui. Tá? Então, eu preciso olhar, porque os dois lados podem ser bastante atingidos. Preciso pensar, então, como é que ele aprende. Preciso trabalhar a régua dele, que nós já trabalhamos lá na avaliação teórica, evitando esses enviesamentos. E, principalmente, aqui é a parte mais importante de macetes. Preciso trabalhar a gestão de tempo. Eu tenho 63 questões. Eu tenho uma questão discursiva com 30 linhas. Tá? Então, vamos lá. 4 horas e meia de prova. Tiro meia hora para fazer essa questão discursiva. Sobrou 4 horas. Eu vou ter 3 minutos e meio, mais ou menos, de cada uma das questões para responder. São questões mais diretas, mais objetivas, tá? Para responder essas 62. Separar essa calibragem de fáceis, médias e difíceis.
trabalhar com muito afinco, muita atenção nas fáceis. Elas são muito importantes para nós. Não é só uma questão de autoconfiança, não. É uma questão de você realmente validar o que eventualmente você vai acertar depois naquilo que está mais acima, tá ok? Então, muita atenção à gestão de tempo e muita atenção aos simulados que a gente vai trabalhar agora, né? Treinamento, ambiência, comparabilidade. Lembrar que 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 20 é 0, 0 vezes 1000 é 0. Então, não adianta fazer simulado que não tem nada a ver com a idade. Fazer um simulado hoje, olhando para a prova de ENAD anteriores, o ENAD mudou, não é mais aquele. Tá? Então, a gente vai gastar energia, gerar estresse, gerar toda uma situação de desconforto quando não vai surtir resultado. Nós precisamos fazer, sim, uma testagem ampla, geral, porque tudo mudou. E, preferencialmente, com todas as áreas, tá? Com todas as áreas, porque o maior aprendizado aqui é para nós. É para nós. Aprendemos a trabalhar com a área Cine Brasil, com uma prova diferente, né, com uma calibragem diferente, com um número de itens diferentes, com itens diferentes. Não adianta trabalhar acerção razão, não adianta trabalhar múltipla escolha, não para resultado de análise, tá? E assim, se o aluno não viver isso, tá? Não vai ser lá na prova de análise que ele vai te entregar. Então, muita atenção a isso. E aquilo que eu estava dizendo, tá? Sem caderno de prova, um pouquinho mais de dificuldade para fazer uma boa estratégia de engajamento. Você trabalhar com o aluno hoje, essa visão né, de uma prova em time, tá? De ganha-ganha, tá? E ao mesmo tempo de construção de um novo ciclo da persona profissional dele, tá? Preocupado com o legado social, não é tarefa fácil. A portaria 1442 de 2016 nos ajudava com a possibilidade de um pacote de benefícios, com pós-graduação e tudo mais, e a gente sempre atrelava isso aos cadernos de resultados e tudo mais. Esse ano não vai ter, precisamos pensar como é que nós vamos construir isso e o que eu consigo trazer para mobilizar os nossos alunos para estarem junto com a gente, ok? Mais um aprendizado, episódio fechadinho. Vamos para o próximo. A gente se encontra lá. Enad em minutos, está on. Tamo junto. Vamos que vamos.